Fala galera, beleza? Aqui é o Portugal trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje gostaria de falar novamente sobre futebol, novamente sobre a nossa péssima seleção brasileira, novamente sobre GTV, enfim, novamente sobre Vinícius Júnior, né? E de novo sobre mais uma atuação vergonhosa da seleção brasileira, do que para mim é a pior seleção brasileira da história. E bom, se você gosta de temas como esse, bom, na verdade não tem como gostar, né, dessa péssima seleção, mas se você gosta de temas como futebol, empreendedorismo, finanças, negócios, por favor, se inscreva aqui no canal, vai me ajudar demais a trazer mais vídeos como esse. Enfim, sejam opiniões, críticas, né, e até mesmo outros formatos de vídeo, assim como estou trazendo esse aqui. E por favor, deixa aqui o seu like, seu comentário, se você concorda com essa opinião ou discorda também, né, da opinião que eu vou falar agora. Mas enfim, de qualquer forma, o like, o comentário vai me ajudar demais a trazer mais vídeos assim como este, beleza? E bom, indo diretamente ao tema principal do vídeo, eu queria falar um pouco sobre essa seleção brasileira e por que eu considero a pior seleção da história. Primeiro eu queria falar um pouco sobre o GTV, né, e sobre a figura do Fred de Desimpedidos, que era um cara que eu gostava demais quando eu era criança, adolescente na verdade, e que, cara, cada dia ele perde mais o meu respeito. Enfim, eu acreditava que ele tinha tudo ali para ser um grande nome na Globo, que, enfim, ia dar um ar mais jovem, né, de mais descontração ali, de, quebrar um pouco o paradigma, né, aquela figura da Globo mais engessada. Mas a verdade é que ele tá horrível. A verdade é que, enfim, parece que os comentários dele estão pior do que assistir o jogo da seleção, né? E cara, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele era um cara que, enfim, visionário, ergueu o Desimpedidos. O Desimpedidos, lógico, vinha numa crescente, mas ele que foi o responsável por, de fato, explodir o Desimpedidos, né, naquele auge ali, 2015, 2016. Ele era a grande figura. E hoje parece que, não sei, ele se perdeu no meio do caminho, se perdeu aí numa cultura woke da vida que não combina mais com futebol. Essa é a verdade. Ele parece que combina mais com BBB, com outras programas ali da Globo, mas futebol parece que ele é completamente distante, porque pra mim não tem mais qualquer lógica colocar ele em relação com futebol. Mas bom, indo para a seleção, que é o grande tema do vídeo. Cara, eu particularmente sempre fui muito fã de futebol, sempre acompanhei bastante jogos, sobretudo seleção brasileira, né? E jogos Brasileirão, Copa do Brasil, que eu sempre costumo acompanhar mais. E a grande verdade é que essa seleção brasileira não dá vontade nenhuma de assistir. E ontem, no caso, no dia anterior, né, que eu posto esse vídeo, não foi diferente. Eu não consegui assistir o jogo todo e nem fiz questão, tá? Então, assim, eu vi mais o segundo tempo, só vi o segundo tempo, pra falar a verdade. Então essa análise vai muito baseada no segundo tempo, né? Porque eu não fiz questão de assistir. Eu tava trabalhando e falei, cara, eu vou perder o meu tempo aqui de trabalho pra ver essa seleção brasileira que não tem vontade nenhuma de jogar futebol. Eu prefiro fazer meu trabalho. então assim, só para primeiro já pontuar, né, caso eu fale alguma coisa aqui no primeiro tempo, vocês tenham visto algo diferente. E entrando nesse mérito, né, de, enfim, eu nem querer ver a seleção, acho que não é algo exclusivo meu. Eu sinto que muitas pessoas, tipo, muitos amigos meus também, vem passando mesmo de não querer acompanhar a seleção, porque não faz sentido, cara. Não tem nenhuma lógica acompanhar esse jogo, porque, primeiro, você não tem estrelas. Segundo, você não tem futebol bonito sendo apresentado. Mas o Ancelotti chegou agora, melhorou. Cara, pra mim não melhorou nada.
Pra mim tá a mesma coisa de quando era com o Diniz, com o Dorival, enfim, tá a mesma coisa. E a grande verdade é essa, que ninguém tá falando, né? E, enfim, tudo bem, eu respeito super o Ancelotti, pra mim é um dos melhores, se não o melhor técnico que tem aí para o futebol hoje. Mas a verdade é que os nomes não ajudam, sabe? A geração em si é horrível, a geração não ajuda, não tem nenhum nome que sobressai. E o único nome que sobressai, que puxaria a responsabilidade, ele não tá lá, né? Que é o Neymar. Aí vem todo mundo me criticar do tipo, mas você não entende, o Neymar não consegue andar, não sei o que. Cara, foda-se, o Neymar não conseguindo andar, ele tem muito mais vontade de mostrar um futebol e muito mais responsabilidade do que qualquer um, do que até o próprio Vinícius Júnior, que é dito aí como a estrela da seleção e que pra mim não é. Pra mim a estrela é um jovem de 18 anos que tá surgindo agora, que puxa a responsabilidade pra ele, que bateu o pênalti e fez o gol, do que e quase meteu um gol no final também, né? A bola bateu na trave, infelizmente ali, ele merecia aquele último o gol naquele último lance também. E pra mim ele é a grande estrela da seleção. Pra mim esse moleque sim vai voar, ele vai crescer muito, ao contrário do Endrick, né, que não deu certo. Eu já sabia que não ia dar certo porque ele não tem porte físico para a posição dele, né? Ele não consegue se encaixar no esquema tático de jogo, ele não tem uma posição bem definida. Já o Endrick tem, já o Estevão tem. E não só tem, como joga muito, puxa a responsabilidade, é muito decisivo. E enfim, pra mim é o grande nome aí, vai ser o nosso próximo Neymar, né? Porque não tem outro nome que faça o que ele faz, tá? E a grande verdade é porque, por exemplo, ontem mesmo, antes que o pessoal me critique do tipo, o Vinícius Júnior meteu gol na final da Champions League. Cara, ele meteu por sorte, ele tava ali no local, né, a bola desviou nele, né, porque foi aquele chute, né, do Valverde, se eu não me engano, e aí o Vinícius Júnior botou o pé, a bola entrou. Mas, enfim, não foi ele que decidiu, sabe? Pra mim, decidir é uma parada completamente diferente. Decidir é você pegar o último pênalti e bater, decidir é o jogo tá empatado ali, como tava ontem. E aí quem é que pegou a bola? Foi o Paquetá para bater o pênalti. Paquetá que nem sei se ele já bateu algum pênalti pela seleção. E, enfim, até mesmo o Estevão já tinha batido o pênalti, tinha feito o gol. E aí vão e colocam o Paquetá para bater o pênalti. Cara, não tem lógica. E aí a estrela da seleção, que é o Vinícius Júnior, né, segundo alguns, onde é que ele tava? Porque no banco ele não tava, né? Porque não pode tirar o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior é o craque, né? E aí ele tava lá em campo, nem fez questão de pegar a bola, nem fez questão de bater. Então, cara, pra mim, assim, estrela é outra parada, né? Estrela é você realmente ter poder de decisão, é você decidir jogos que estão amarrados, como foi o jogo de ontem, e estrela é você ter protagonismo, coisa que ele não tem. E bom, aí voltando na minha opinião inicial de porquê eu acho que é a pior seleção brasileira da história, justamente porque não tem estrelas. E aí, assim, quando eu comento isso, até a minha vem aqui na minha cabeça, eu fico pensando assim, caraca, será que essa seleção é pior do que a seleção de 2014, que é a seleção de 7-1? E cara, ela é pior. Ela consegue ser pior, porque a seleção de 2014, a gente tinha vários nomes, assim, querendo ou não. A gente tinha o próprio Neymar, a gente tinha o Thiago Silva, que, enfim, era o melhor zagueiro do mundo na época. Querendo ou não, até o próprio Davi Luiz, né, era o melhor zagueiro do mundo na época. Eu não achava, mas enfim, ele pelo menos era mais decisivo do que os zagueiros atuais, mesmo sendo todo espalhafatoso, né, errando bastante. A gente tinha Marcelo, a gente tinha Daniel Alves, a gente tinha, cara, tantos nomes assim, né, naquela época, que é difícil até de mensurar aqui todos os nomes que a gente possui, que eram decisivos e que eram relevantes no cenário internacional. E hoje a gente não tem nenhum. Pra mim o mais relevante é o Estevão, né? Aí, Vinícius, não vou nem citar mais o tal do Vinícius Júnior, eu vou citar mais
enfim, outros nomes aí, né? Que aí outro nome relevante, que aí eu concordo, o Rafinha, né, que não estava presente ontem, não jogou. Esse para mim é relevante, ele tem muito futebol, tem vontade, né? Tá mostrando ali pelo Barcelona. Não à toa foi o 5º melhor do mundo, né? Se eu não me engano. E mostrou um futebol muito bom na Champions League, Campeonato Espanhol. Esse sim tem um poder de decisão. O Estevão, né, em si, ele tem um poder de decisão, mas Matheus Cunha, João Pedro, o João Pedro até teve estrela no Mundial, né? Só que na seleção ainda não conseguiu mostrar. Enfim, pegando os outros nomes, né, Richarlison, que pra mim tem mais poder de decisão do que o Vinícius Júnior, enfim, o Paquetá, Bruno Guimarães, cara, assim, nenhum nome convence, sabe? Nenhum nome, tipo, é um nome que você fala, não, esse cara, ele seria titular em qualquer time do mundo. Ele seria titular no Manchester City, ele seria titular no Real Madrid. Cara, não tem nenhum nome que você olha assim e você fala, cara, esse cara é foda. Não existe. Pode parar aí pra pensar. E o único que tem essa relevância, que tem o poder decisivo, tem o poder ali de atrair fãs de fato e ter o respeito do adversário, ele não é convocado. Até saiu uma matéria agora dizendo que o Ancelotti está pensando em convocar ele e tem que convocar, né, para a Copa, mas enfim, até então não convocou, né, e tudo dá indício de que talvez ele não seja convocado no próximo, mas assim, pra mim tá tudo errado. Pra mim tem que mudar, tem que bancar o Vinícius Júnior, tem que bancar diversos jogadores. Cara, o Wesley jogando pela seleção, tipo assim, me perdoe, tudo bem, jogava bem no Flamengo, mas cara, na seleção, tipo, não tem lógica, sabe? Tem uns nomes assim que, cara, é surreal. Pra mim, o Marquinhos, que não impõe respeito nenhum na zaga, né? Pra mim tinha que ser, mesmo com 40 anos, a gente tinha que botar o Thiago Silva lá, porque é o único que impõe respeito na zaga. Gabriel Magalhães, tudo bem, é um bom zagueiro, mas enfim, na lateral esquerda ontem até testou o Caio Henrique, que é menos pior do que os nomes que vinham sendo colocados anteriormente, né? Alexandro, aquelas figuras que nunca deram certo em lugar nenhum, né? E enfim, ontem pelo menos testou o Caio Henrique, achei um teste positivo. Mas cara, a grande verdade é que a seleção não convence. E o Ancelotti está na encruzilhada. Eu acho que ele já observou isso. Ele vem tentando testar novos nomes. Mas a grande verdade é que a seleção ainda sofre da dependência do Neymar. E só ele que pode salvar a gente. E bom, essa é minha análise sobre o jogo de ontem. Confesso que, como eu falei anteriormente, né, não assisti o jogo completo, porque é impossível assistir um jogo completo dessa seleção, não dá vontade, não dá, enfim, entusiasmo nenhum em acompanhar esse jogo. E tá cada dia pior, né? Cada dia essa seleção vem afastando ainda mais a geração jovem, vem afastando cada vez mais os brasileiros, e parece que para eles tá tudo bem, sabe? Para eles tá tudo ok, tá tudo legal, e vai chegar na Copa, e na Copa eles vão decidir. Eles acham isso, né? Mas eu penso diferente, eu acho que tem que mudar muita coisa. Então, é isso. Se você concorda com essa opinião, deixa aqui seu like, comentário. Se não concorda, também pode deixar um comentário sobre o que você acha. E estarei à disposição aí para debatermos nos comentários, beleza? É isso, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.